para mais um assunto aos olhos das constelações familiares, né? Hoje falaremos um pouquinho sobre a morte e sobre a vida, né? Então nós que aqui estamos, quantas coisas nós percebemos da nossa vida, das vidas das pessoas que convivem com a gente, da vida dos nossos ancestrais. Então quando a gente começa a olhar de uma forma carinhosa para tudo que foi das pessoas que vieram antes de nós e para as pessoas que estão conosco neste momento, nós começamos a olhar a vida de uma forma mais leve, né? De uma forma mais carinhosa, de uma forma mais com compaixão. As constelações hoje, elas estão trazendo muita lucidez para as pessoas, né? E quando você tem a oportunidade de acessar o seu campo e visualizar que muitas coisas que você vivencia, as dificuldades e também os avanços estão ligados a algo muito grande, aos nossos ancestrais, nós começamos a ver a conexão, que não há uma disfunção e nem uma desconexão de tudo o que foi com o que existe, né? Então, dessa forma, a gente começa a enxergar a vida de uma maneira mais leve, né? De uma maneira mais justa e de uma maneira que onde a gente possa, às vezes, ver dor, a gente começa a ver amor. As experiências com as constelações familiares têm trazido muita coisa, assim, muito conhecimento a respeito dessa realidade, né? Dessa realidade que se impõe, que a vida é essa e que a gente tem que viver ela da melhor forma possível. Cada um tem o seu destino, cada um tem o seu propósito, cada um tem as suas luzes, as suas sombras, os emaranhados, né? E até os emaranhados também, muitas vezes, eles nos fazem crescer, porque eles nos conectam com muita força. Eles nos conectam com algo que não foi olhado com amor no tempo certo, né? E hoje a gente vai falar sobre isso, sobre a morte e sobre a vida. E eu convido vocês a olhar com carinho esse assunto, que quando a gente fala que sobre os mortos, muitas pessoas têm medo, né? Mas o que não é os mortos, senão as pessoas as quais nós amamos muito. Se nós não amamos diretamente, nós sentimos a vibração disso no campo. Então, estar atento a olhar isso, a todas as questões do clã, né? Quando a gente começa a olhar de uma forma carinhosa a história dos nossos ancestrais, quando a gente propõe a montar a árvore genealógica e ver quais são as pessoas que não estão na árvore genealógica e que deveriam estar, nós começamos a nos conectar com uma força muito grande, com uma força que veio lá de trás, né? Hoje eu fiz um post no meu Instagram e justamente sobre isso, mostrando que o que veio para trás é muito maior do que é o hoje nosso, né? Nós somos os menores. E aí quando a gente ocupa esse lugar de pequeno, a gente começa a se conectar com algo grande, com essa força que veio dos nossos ancestrais, com essa força que a gente não sabe de quanto tempo nem de onde veio, né? Então eu gosto de falar muito sobre a bola dourada, né? A bola dourada é a vida. E essa bola dourada, ela vem passando de tempos e tempos que a gente nem consegue mensurar quanto tempo existe essa bola dourada. E ela vem passando até chegar a nós. E os nossos pais nos passaram a bola dourada e nós nos aliviamos quando também passamos essa bola dourada que é a vida. Uma forma de estar na vida com gratidão é passar essa bola dourada. E passando a bola dourada que é a vida, nós aliviamos um pouco de tudo que nós recebemos dos nossos pais. Não precisa ser nada material, né? Eu costumo falar que os pais que dão muitas coisas materiais, eles são apenas generosos. Eles já foram perfeitos no que eles propuseram, que era dar vida. Então, os nossos pais, por mais que eles estejam ou não juntos hoje, por mais que eles estejam na vida ou na morte, eles já fizeram o mais importante. Eles já foram perfeitos no que eles propuseram, que é dar vida. Ah, Renata, mas o meu pai nem me conheceu. Nossa, mas até no ato mais sublime, ele conseguiu te dar vida, independente se depois para ele tudo ficou muito difícil.
se tudo aquilo para ele, o destino dele ficou pesado e também ele não tinha tanta liberdade para poder estar junto com você, né? Que a gente parte do princípio que o destino dos nossos pais foram destinos leves, né? E eu costumo dizer que hoje nós vivemos uma vida muito mais leve do que os nossos ancestrais. Então, quando você começa a tirar esses mimimis, tirar as fantasias, as imagens, né? Que nas constelações a gente tem muitas imagens, que a gente cria imagens do que é ideal, né? E nós esquecemos do que é real. O que hoje na sua vida tem significado e sentido, né? Então, todo esse caminho traçado pelos nossos ancestrais até nós foi um caminho muito duro, foi um caminho de difícil acesso, foi um caminho que muitos não suportaram, muitos sucumbiram. E nessa trajetória, quando a gente monta a nossa árvore genealógica e começa a montar o nosso quebra-cabeça, que é a vida, nós começamos a ver que há algumas pessoas excluídas, né? Há algumas pessoas que pertencem ao clã e não estão no clã. E aí, gente, o único direito que a gente tem é de pertencer. A gente tem esse direito de pertencer, e quem somos nós para falar se alguém não tem o direito de pertencer? Então, na árvore genealógica, quando é mostrado lá e aparece as lacunas, aparece até os bisavós, a gente consegue lembrar mais ou menos, né? Para trás fica quase impossível, né? Que nem os nossos mais velhos parentes conseguem perceber quem são esses que antecederam os nossos bisavós. Então a gente começa a ver que nem a nossa história a gente conhece, nem os nossos percalços a gente conhece. A gente começa a olhar e ver que falta uma conexão ali, né? Quando a gente monta, a gente... Se tem casos de amante, às vezes não. As amantes não são incluídas na árvore genealógica. Os homossexuais não são incluídos na árvore genealógica. As prostitutas, os presidiários, né? Os assassinos. Essas pessoas, quando é montada a árvore genealógica, dificilmente as pessoas lembram dessas pessoas na árvore genealógica. E aí, Renato, o que eu tenho a ver com esse povo? Todas as pessoas que não são incluídas, que foram excluídas de alguma forma, elas permanecem vivas, independente do estado delas hoje, se elas estão vivas ou mortas dentro de nós, como uma força, como um sino que bate o tempo todo, batendo na nossa porta, para não ser esquecida. E aí, quando a gente fala dos vivos e os mortos, nas constelações fica muito claro, todo o trabalho que eu desenvolvo nas constelações, os vivos e os mortos agem no campo como se estivessem todos na mesma realidade. Não existe diferença de ação, de força. Então, a mesma força que os vivos exercem nos mortos, os mortos também exercem na vida dos vivos. E eu não estou falando de religião, eu estou falando de ancestralidade. Quando eu falo isso, eu faço vocês pensarem sobre a situação de quantos vivos que ficam com o pensamento nos mortos. Quantos vivos que, às vezes, por conta de herança, né? Eu vou falar um pouquinho de herança hoje nesse assunto, ficam presos nos mortos e os mortos ligados aos vivos. Então, no campo das concentrações não existe essa realidade de morto e vivo. Existe a realidade de pessoas que existem independente do estado dela atual. Elas aparecem no campo das constelações como se estivessem em plena atividade, batendo o tempo todo para ser lembrada. Então, os destinos pesados nas árvores genealógicas, eles não são lembrados, né? Eles são de propósito ou por ódio ou por algum motivo, eles são excluídos da árvore genealógica. E quando eu falo isso com vocês, eu me remeto a um assunto que quando há algum acidente trágico, né, automobilístico, há tanta pessoa, né, que provocou o acidente quanto a que morreu no acidente, elas estão intimamente ligadas, né? Então, tanto no assassinato quanto na vítima, os dois estão intimamente ligados. Mas, Renata,
Que ligação é essa? Você fala que não está falando de religião. Que ligação é essa que os mortos e os vivos estão ligados? É uma energia, gente. Então, quando alguém comete algo para alguém, entra-se no destino daquela pessoa, né? Então, no acidente de carro, uma pessoa que estava dirigindo e embriagada e provocou um acidente e as pessoas do outro automóvel morreram, acontece que essa pessoa entra no destino daquelas e essas pessoas fazem parte do destino dessa, porque elas ficam ligadas por uma tragédia, né? E assim como também eu já falei com vocês na questão de doação de órgãos, quando acaba uma vida, cessa a energia de uma vida e outra pessoa recebe esse órgão, aquele destino está ligado ao clã que recebeu esse órgão. Então não existe nada que não tenha ligação, não existe nada desconectado. Existe uma sabedoria muito grande em tudo que nós fazemos, existe uma sabedoria gigante em todos os destinos, né? Então, tudo que está acima de nós é muito grande e isso que nos rege. Então, entre a vida e a morte, existe apenas um momento de respiro, onde que nós temos a oportunidade de fazer algo de cura para nós e para o outro. Então, todos os nascimentos, eles acontecem de uma forma que facilita o clã todo que foi, né? Que eu já falei com vocês que nós somos a cura para o sistema. Nós que buscamos conhecimentos que nos aliviam, nós buscamos conhecimentos e cura para o nosso sistema. Quantas coisas, quantos destinos estão por aí, né? Hoje ficou muito claro isso na constelação que eu fiz, que nós estamos muito interligados. Então não tem como hoje numa geração alguma coisa que está gerando um incômodo hoje não ter ligação com algo que foi. Então quando a pessoa atenta para essa situação, ela não só se cura, como cura o sistema todo, né? Hoje na constelação que eu fiz ficou muito claro. A mãe queria ver uma situação da filha e no momento que ela queria ver a relação dela com a filha dela, gente, só estava apontando, a filha de 30 e poucos anos, só estava apontando uma cura para a mãe e para a avó e para a bisavó. Então, na verdade, era um sistema de cura feminino, porque estava atingindo o feminino de todas essas mulheres do clã. Então, quando alguém apita sinal de sintoma, o sistema agradece esse sintoma como se fosse uma forma de olhar para isso com amor, com carinho. Porque há algo ali que essa pessoa que chegou por último, né, nessa engrenagem, está sinalizando para que haja uma cura, um olhar cuidadoso. Então foi visto que havia uma dor muito grande na bisavó. E aí a avó sentiu, a mãe sentiu e a neta sentiu. Então naquele momento eu pedi para sair do mental, porque a gente costuma ficar muito no mental tentando achar que a situação da filha é porque ela era separada. Não tinha nada a ver com a separação. A dor dessa menina dessa mulher, né, estava relacionado com algo muito grande que estava lá na bisavó. Então o que eu quero trazer para vocês, essa bisavó, essa avó e essa mãe dessa cliente não está mais entre os vivos. Mas olha a influência que se tem no sistema quando existe uma dor, né? Então, quando a gente tem a possibilidade de olhar para essa dor e transformar em amor, igual hoje aconteceu, e graças a Deus as constelações têm trazido muita clareza para as pessoas, a gente consegue fazer um destino mais leve para todos do sistema, não somente para essa pessoa que buscou a solução desse sintoma da filha, mas para todos, alivia para a filha, para a mãe, para a avó e para a bisavó. Então, o que eu quero falar para vocês que hoje esse assunto é um assunto que eu acredito que ele é muito maior do que nós, né? Porque nós estamos lidando somente com os vivos. Porque todas essas pessoas que a gente cita, né, os nossos avós, os nossos bisavós,
eles estão na nossa memória e no nosso corpo, né? Porque nós carregamos o código genético por causa da vida. Então, eu acredito que o morrer e o viver para mim é a mesma coisa, né? E quando a gente começa a perceber que é só o estágio mesmo do corpo estar ou não vivo que faz a diferença, né? E aí eu trago para vocês hoje essa reflexão. Como vocês têm vivido? Vocês têm vivido como se a vida fosse somente isso aqui? Ou vocês têm vivido de uma forma que tragam, assim, alívio, significado, coerência, algo grande para a vida de vocês? Porque quando a gente limita essa vida ao início e ao fim, essa vida fica muito simples, né? A vida fica muito pouca. Quando a gente acredita e sabe dessa força dos nossos ancestrais e que a vida está na gente e vai estar nos filhos e nos netos e que a bola dourada vai continuar passando, é mágico isso, porque a gente começa a ver que algo muito grande existe e nós somos apenas as partes da engrenagem. E daí a gente vive uma vida com sentido. A gente começa a buscar uma vida com sentido para nós quanto seres conscientes. Como assim, Renata? Você fala às vezes tanto de consciência. Eu falo de consciência porque muitas vezes a gente está na vida sem saber o que nos move na vida. O que nos faz estar nessa vida? Às vezes a gente fica repetindo o padrão dos nossos ancestrais, né? Então, estar na vida com consciência é o que eu falo com vocês. É vocês terem noção que vocês são os menores e tudo que veio antes é maior que vocês. Então, quando a gente tem essa noção, a gente fica mais no lado pequeno das coisas, não querendo tomar lugar de ninguém, não querendo achar que vai fazer melhor que todos os que foram do sistema, mas a gente começa a conectar com algo muito grande, de gratidão, né? Só da gente saber que essa vida vem de tempos remotos e chegou até nós devemos ser gratos, porque quantas pessoas, até do nosso clã, que não receberam a vida, não tiveram oportunidade de ver a luz, né? Então, quando a gente começa a se conectar com essa energia, a gente começa a ver que muitas coisas podem ser feitas nessa vida e muitas coisas podem ser aliviadas nessa vida. Quando a gente vê uma repetição de padrão, né? Bert Hellinger teve uma constelação que ele colocou, era um rapaz de 27 anos e ele ia fazer 27 anos no dia 31 de dezembro, não, ia fazer 27 anos mais para o final do ano. E no dia 31 de dezembro, quando foi colocada a constelação dele, foi visto que 3 ancestrais foram mortos no dia 31 de dezembro com 27 anos. E esse cliente do Bert Hellinger chegou demonstrando interesse em suicídio. E aí o Bert Hellinger, quando colocou a constelação, viu que a trisavó dessa pessoa envenenou o trisavô para ficar com o que depois se tornou o segundo marido dela. E aí todos das gerações seguintes que ia se aproximando, um se identificava com esse trisavô com 27 anos, que morreu no dia 31 de dezembro, e um se identificava como cura de chamar para olhar para aquele assassinato de uma forma com amor, para poder se curar. E aí esse seria o próximo, ele seria o quarto da sequência. Quantas pessoas têm destinos parecidos no nosso mapeamento aí da família? Quantas pessoas fazem iguais os nossos ancestrais? Né? Getúlio Vargas suicidou, o filho dele suicidou e o neto dele suicidou. Então, as pessoas acreditam que fazendo isso, está fazendo isso em honra, ou eu sigo você, né, no amor. As pessoas fazem isso por amor, né? Dificilmente a gente consegue... Nossa, Renata, mas você tá falando umas coisas aí meio estranhas, né? Gente, eu tô falando de constelação familiar. As constelações familiares trazem muita lucidez pra gente encarar a vida como algo muito maior do que a gente. Então, nós não somos tão livres para poder fazer muito diferente. A gente vai fazer só um pouquinho diferente, né? Sem arrogância. A gente vai fazer algo que
que a gente consegue fazer dentro do me abençoe se eu posso ser eu, porque muitas vezes a gente está sendo os nossos familiares, né? A gente está fazendo igual os nossos pais. E eu sempre falo com vocês, quando a gente fala que não vai fazer igual os nossos pais, a gente faz 17 vezes pior. Renata, mas por que que você mensura dessa forma a quantidade de vezes que a gente vai fazer pior? Porque a gente não tem noção de quanto que a gente arroga peso achando que os nossos pais não fizeram o melhor para nós, o melhor para o sistema. Nós acreditamos que os nossos pais poderiam ter feito mais. E nesse jogo de imagem e de vida, a imagem que nós criamos imagens de heróis, né, dos nossos pais. E aí a gente vai para a vida iludido. A gente vai iludido achando que poderíamos ter pais melhores, né, gente? Pessoas diferentes do que nós temos hoje. Então, quando eu chamo vocês para essa conversa, eu chamo para vocês tomarem mesmo a vida de vocês como algo muito grande. E os nossos pais, os nossos ancestrais tiveram destinos muito mais difíceis que os nossos. E aí quando a gente... Ah, Renata, mas você não tem noção, meu pai só deu 10% do que ele poderia dar. Eu adoro essa frase. E se seu pai tinha 10%, quanto que ele te deu? A gente parte do princípio que os nossos pais tinham 100%. E aí, quando a gente fica com essa ilusão que os nossos pais tinham 100%, a gente fica no lugar de pedinte, num lugar que a gente acredita que eles deram muito pouco. Mas se ele tinha 10% e te deu 10%, ele te deu tudo. Ele te deu tudo que ele tinha. Aí você vai falar, mas era tão pouco. Mas ele deu o melhor. Porque nós, quando nos tornamos pais e mães, nós conseguimos visualizar isso. Porque para os nossos filhos, nós damos sempre o melhor, né? Então, quem não tem filho, sobrinho, a gente sempre quer dar o melhor. A gente quer estar presente, a gente quer dar atenção, a gente está ali. Ah, mas ele poderia ter dado mais, mas ele não era tão livre para dar tanto. Então, na dinâmica das constelações fica muito visível essa questão dessa vida, né? Que às vezes a gente fica nesse lugar de ir pedindo, né? Um lugar de pedinte, um lugar insatisfeito, né? Um lugar de criança, porque é criança que fica o tempo todo pedindo algo. Os adultos não ficam pedindo algo. Os adultos partem para a vida, né? Então, quando eles partem para a vida, eles vão tentar algo bom para eles. As crianças não. As crianças ficam naquele lugar que os pais têm que prover. E aí? Quantos de nós estamos adultos, mas no corpo de adulto, mas vivendo como crianças? Quantas vezes nos relacionamentos, no trabalho, nós estamos na criança pedindo reconhecimento para o patrão, reconhecimento para o marido, reconhecimento para todas as pessoas que estão à nossa volta. Quando a gente toma consciência, toma esse poder que é nosso e nos colocamos no lugar de adultos, né? E trabalhamos essa nossa criança interior, acolhendo essa criança interior que ficou buscando algo lá atrás, do imaginário dela talvez, porque nós vemos os nossos pais como se fossem heróis, que eles não podem errar, né? Como pessoas acima do bem e do mal, como se eles fossem perfeitos. Mas aí quando nós nos tornamos pais e mães, nós temos essa visão que quanto nossos pais e nós somos tão parecidos. Porque nessa experiência é a primeira vez que a gente começa a ser pai e mãe. E daí a gente não teve curso para ser pai e mãe. E aí a gente tenta acertar. E nós fazemos o nosso melhor. E daí a gente começa a ter consciência. Quando está na consciência, né, gente? Porque tem adultos que não estão na consciência e acreditam que os pais poderiam ter feito melhor. Porque hoje eu faço o meu melhor. Mas naquela época, né? Aquela época não é hoje, né? Hoje a gente vive outras coisas. Eu não tive nenhum dos 2 filhos que eu tive usou fralda de pano, né? Minha irmã mais nova, eu via
a situação da fralda de pano, não é brinquedo, né? Então só de eu saber da dificuldade de lavar aquela quantidade de fralda e eu não ter que lavar fralda nenhuma, eu consigo visualizar que o meu destino foi mais leve. As possibilidades que os meus pais me deram foram possibilidades mais leves, foram coisas que eles me deram até mais do que podiam, para poder tornar o meu caminho mais leve. Ah, Renata, mas aí seu pai é generoso, mas meu pai nem cuidou de mim. Aí é isso, gente, aí sempre que eu falo, pega essa vida que chegou até você, porque o propósito nosso é nós com Deus, né? E essa vida chega de formas variadas. Deus é tão criativo que até no momento de dor ele cria amor, ele cria vida. Então, num momento tão pesado que é o estupro, tem-se vida. E quantas vezes casais que se amam tanto não conseguem dar a vida. Então, eu quero mostrar para vocês que o ato da vida é um ato sublime, um ato forte. E quando a gente recebe essa vida, a gente tem que fazer algo bom dela, independente das situações que nos acarretaram, né? Se a mãe morreu no parto, se o pai deixou a mãe, se a mãe deu para os outros. Às vezes as mães dão as crianças num ato de desespero. Como se eu não desse conta, eu prefiro que alguém dê conta, porque se ficar comigo vai correr riscos. Então, até num pensamento de mãe, né? Quando a gente começa a sair desse olhar de julgamento, a gente começa a olhar com compaixão para o outro. A gente começa a ver que tudo, os nossos olhares, os nossos óculos estão carregados de julgamento, que a gente só vê a questão da dor, a gente não vê o amor. Então aquele pai que não teve como estar junto com o filho ali, ele também teve as demandas dele que ele não conseguiu superar, não foi trabalhado e não foi olhado, que fazia parte do clã dele, às vezes uma repetição de destino que todos os homens deixavam, porque hoje, gente, a gente vê isso muito claro, dos homens deixarem as mulheres criarem sozinhos e sumirem. Mas se a gente voltar um pouquinho atrás aí na história, quando essas famílias antigas, as mulheres ficavam dentro de casa, nas fazendas, cuidando das crianças, esses homens ficavam fora da fazenda 2 meses, 3 meses, cavalgando, tocando pasto. Vocês não acham que é algo parecido? Existem destinos que a gente não consegue perceber que são repetições de destino. É a questão da mulher ficar em casa, né? A questão dessa mulher estar em casa também tem conexão com aquela mulher que, quando o marido saía para poder fazer as questões dele, né, na fazenda, ela também ficava sozinha. E aí a gente vê que são repetições de destino, repetição de coisas que aconteciam. E aí a gente tem que olhar para isso sem julgamento. A humanidade passa por momentos muito difíceis. A humanidade passa por momentos em que tudo tem que ser ou certo ou errado, né? A humanidade perdeu a sensibilidade de enxergar algo grandioso em coisas tão simples. A humanidade perdeu a humanidade. Ao olhar para o outro, já procurando algo que me faça eu ser maior do que ele. Porque o julgamento é esse, gente. O julgamento faz com que o observado se torne menor do que eu. Que pessoa é, ou pessoa nós somos, que para eu me tornar grande eu tenho que diminuir o outro. Que pessoa é essa que para ela se sentir poderosa, alguém tem que ser ferido ou alguém tem que ser menosprezado. Então, está faltando humanidade. Então, quando eu falo humanidade, está faltando um olhar carinhoso, sem julgamento, para as pessoas, né? Isso é treino e a gente começa, quando acontecem as conversas, a gente começa a nos policiar, a nos vigiar, que orai e vigiai toda hora. A gente tem que ficar atento, porque todo momento alguém nos instiga aquela vontade de falar de alguém. E aí quando você está na sua consciência, na sua presença, sabendo que você é cheio de defeitos, você vai apontar o defeito do outro para quê? Aí a gente começa a ficar menor, porque a gente se iguala.
e eu só consigo identificar o defeito na pessoa, é porque existe ele também dentro de mim, né? É aquela relação de espelho. Eu só vejo no outro o que existe em mim. Então, se eu falo que a pessoa é fofoqueira, é porque eu sou fofoqueira. Se eu falo que aquela pessoa rouba, é porque eu sei como que funciona a trama do roubo. E daí eu faço igual. Se eu não acredito nas pessoas, é porque eu não sou uma pessoa confiável. Entende? Olha quanta coisa. Olha quanta coisa que em pouco tempo vocês começam a perceber a dinâmica da vida e da morte, né? Porque esse viver e se morrer, o tempo todo nós vivemos e morremos. E estar em cima e embaixo faz parte desse processo da vida. E aí quando a gente vê que os mortos, independente da religião de vocês, eles influenciam na nossa vida e nós influenciamos na vida deles, né? No destino deles, vocês começam a ter uma relação mais leve com tudo que foi, né? Então, quando as pessoas falam de fantasmas, né? Quando a gente vê filme aí de fantasma, né? Quando a gente começa a ver a questão de fantasma, são pessoas que estão cobrando algo, né? Os fantasmas cobram algo de alguém. E aí eles cobram o quê? Né? Nas constelações a gente vê que é o reconhecimento do pertencimento. Eles querem apenas pertencer. Então esses fantasmas não são nada mais, nada menos de excluídos do sistema. E aí, no sistema de vocês, como que está essa inclusão? Como está esse olhar para os que vieram antes? Né? Porque muitas vezes a gente vai tocando a vida e não presta atenção nas coisas que nos antecederam antes, né? Então, nessas histórias de fantasmas, nós conseguimos, né, histórias fictícias aí que a gente vê pela televisão a vida fora e no cinema, nós conseguimos ver a questão dos excluídos. Eles vêm para nos lembrar de algo. Eles vêm para nos lembrar que algo ficou faltando. Vou só exemplificar para vocês que eu acredito, né, que quando vocês conseguem ver nas constelações que eu estou falando, vocês conseguem ver de uma forma mais ampla. Eu participei de uma constelação que, isso eu não estava como consteladora, eu estava como... estava na plateia, né? Que a gente fala que a gente fica na assistência. E aí, nós estávamos sentados, essa constelação não foi com bonecos, foi com pessoas, e a mãe pediu para ver o relacionamento dela com o filho. E aí, posicionou a mãe, né? Aí a mãe viu o movimento, né? Que a pessoa fica de fora, tá, gente? A pessoa fica no lugar e na frente acontece a constelação. E por que desse movimento? Bert Hellinger colocava às vezes até a mesma pessoa para poder ser ela mesma na constelação. Mas é interessante colocar essa pessoa vendo como que a alma dela movimenta naquela dinâmica, sabe? Porque você vê a sua vida em 3D. Você vê tudo que está dentro de você do lado de fora, gente. Essa primeira constelação que eu tô falando com vocês foi a primeira constelação que eu vi, foi meu primeiro contato com constelação. E naquele momento que eu vi isso, eu falei assim, gente, eu nem conheço a pessoa, eu nem sabia de nada da pessoa, e eu fui convidada a ser representante na constelação dela, e eu senti o campo dela, então eu participei ativamente do sistema dela lá. E aí colocou-se ela e colocou-se o filho dela. E ela, no movimento dela lá, ela estava, na hora que ela entrou no campo, ela já olhou para o chão. Então, nas constelações, quando a pessoa olha para o chão, a gente sabe que existe alguém ali e está morto, porque o chão é um lugar muito baixo, né? A vida acontece aqui, né? No vertical, né? Então, no horizontal, né? Quando a gente está no horizontal, a gente está morto. Então ela entrou no campo e olhou para o chão. E aí nesse movimento dela ter olhado para o chão, ela ficou olhando para o chão. Quando posicionou o filho dela, a pessoa que representava o filho dela entrou na constelação, ela ficou um pouco incomodada, mas o filho ficava atrás de um lado para o outro. Sabe quando a pessoa fica na espera assim, de hospital para um lado e para o outro? O filho ficou nessa posição, agitado. E aí ficou claro que ela olhava para o morto, e o filho ficou sozinho.
Então, quantas vezes a gente está na vida olhando para os mortos e a gente deixa de viver essa vida e os filhos ficam órfãos, né? Porque se a vida acontece aqui, o meu filho ficou órfão porque eu não estou disponível para ele, eu estou de costa. Então, todos os movimentos na constelação, eles são muito significativos. E aí foram faladas palavras de cura, ela conseguiu fazer esse luto que ela não tinha feito, ela liberou esse pai, era o pai dela na constelação, ela liberou esse pai para poder descansar, e foi claro, gente, na hora que ela falou as palavras de cura e aconteceu o processo todinho de consciência, de tomada de consciência, que ela tinha que ir para a vida, né, tomar essa presença, o pai dela respirou profundamente e fez assim, ó. Sabe quando a pessoa descansa? Foi justamente o que aconteceu nesse movimento de constelação. E aí, quando ela sai desse lugar, né? Quando ela para de olhar para o pai e volta para o filho para de andar para um lado e para o outro. Que é pela primeira vez na vida dele, um cara de 17 anos, a mãe estava olhando para ele. Olha quanto tempo que ela ficou. Se deve ter passado até mais tempo, porque acho que o pai dela morreu, ela tinha 15 anos. E ela já estava com 50 anos. Então, quanto tempo que se fica no luto? Então, quando eu trago esse assunto de morte e vida, é para a gente poder tomar essa vida, fazer os nossos lutos, para a gente poder seguir na vida, que senão a gente fica olhando para os nossos mortos, para as pessoas que foi caras para nós, e nós não conseguimos dizer, eu respeito seu destino, né? Eu respeito tudo que foi do seu destino, mas eu tenho necessidade, eu preciso que você já correu seus 100 metros, agora é minha vez de correr. É como se fosse aquela corrida de bastões, né? Você entrega o bastão e segue para poder entregar o seu bastão. Então, as pessoas que nos foi cara, elas já entregaram a vida, que é o bastão, e agora tem que fazer algo com esse bastão, tem que correr 100 metros para poder passar esse bastão. E aí, nesse movimento, o filho dela, ela olhou para o filho, foram faladas palavras de cura e ele acalmou. Mas nesse momento, gente, ela passa rapidamente o olhar e passa o olhar no chão. Então, um constelador, quando ele está na constelação, tudo é muito significativo. Então, ela passou um olhar no chão e aí entrou o representante para onde ela olhava também, porque ela tinha um luto declarado que era do pai dela. Só que aí tinha um outro luto. E aí, no meio da constelação, a pessoa que entrou para representar esse luto, entrou e deitou com a barriga para cima. Ela já entrou e deitou, então é um luto mesmo. E no meio da constelação, ela perguntou, a pessoa que representava esse luto perguntou se era possível ela ficar em pé. Se ela podia levantar, porque estava incomodando ela ficar deitada. Aí a consteladora virou e falou assim para ela, não, você entrou no campo nas condições de uma pessoa que não faz mais parte dos vivos. Então, você tenta a posição de lado, né? Então ela estava com a barriga para cima e aí ela pediu para acomodar de lado para ver se a posição ficava melhor. E nesse momento que ela vai tentar essa posição melhor, de ficar mesmo de lado com o corpo, as pernas dessa pessoa sobem e ela fica em posição fetal, gente. Foi muito forte essa cena. E aí a consteladora pergunta para o cliente se era coerente ou se era pertinente, se ela tinha um aborto. Então, para onde ela passou o olho rapidamente, não, né? Passou o olho rápido, ela passa aquele olho rápido e como se estivesse na vida, só que ainda tinha esse luto. E nesse luto, quando entra no campo, essa perna, quando pede para ficar de lado, que ela tá querendo levantar, ela puxa essa perna e fica em posição fetal. E aí nota-se que era um aborto. E aí, sem julgamento, nós perguntamos se é possível, se era possível ela ter tido um aborto. E aí ela falou, porque nessa hora a gente não pergunta se é provocado ou espontâneo, tá, gente?
porque essa pergunta não é coerente nas constelações, porque cada um tem o seu destino. E cada um que provoca ou que sofre o aborto, naquele momento, ele é responsável pelo que aconteceu. E já é muito pesado. E aí você não tem que ficar cutucando e nem entrar em julgamento. As coisas só são o que dão para ser. A pessoa chega a abortar, ainda mais nessa época, porque não existia métodos anticoncepcionais, né? E as famílias eram muito grandes, né? Eram filhos em sequência. Eram filhos que eram um de 14, um de 10, um de, né? Era 14, 11, né? 13, vai baixando até chegar a filho de 5 anos. Então a sequência de filhos era muito grande. Então, quando ela reconhece que houve um aborto, e foi muito emocionante, foi uma das constelações que eu participei mais emocionante, pedindo para ela, se era possível, ela dar um nome para esse filho dela, né? Porque o outro também estava agitado, porque sabia que o útero da mãe dele havia sido habitado antes da chegada dele. Então todos os filhos que existem sabem se está faltando alguém que passou pelo útero. Então não adianta as mães mentirem, né? Aquele filho que era gêmeo, né? Eles eram gêmeos na barriga da mãe. E na hora do nascimento, a mãe perde um deles e não fala que esse filho, que ele era gêmeos, que ele era só um. A vida inteira esse gêmeo sabe que existia mais um. Ele vai ter uma tendência de comprar tudo duplicado, né? Ele vai comprar roupa, ele compra 2 roupas, ele vai comprar 2 sapatos. Ele sempre compra algo para alguém, mesmo que ele não use. Então, essas coisas não são faladas, essas coisas são energia. Então, quando vocês forem montar a árvore genealógica, pergunta à mãe se houve aborto. Se existe entre vocês, ou um qual que houve a falta desses irmãos que não foram contados. Porque o útero da mãe de vocês sabe que havia mais habitados, né? E eu já falei com vocês que essa questão de não contar esses excluídos interfere diretamente no rendimento das crianças na escola, porque quando existe alguém excluído e não é contada, as crianças têm dificuldade com a matemática, porque tem que contar. Se a conta da vida dela não fecha, ela não vai fechar conta nenhuma. Então ela tem dificuldades na vida de fazer contas, né? Então, nesse momento, ela teve dificuldade de nomear esse filho, que também era dela, e aí com muita dificuldade ela nomeou. Ela vira e fala, é possível sim eu dar um nome para ele. E ela fala, João. Gente, na hora que ela falou João, é como se fosse agora, eu sinto. O representante desse aborto só chorava compulsivamente, como se pela primeira vez a mãe tivesse olhado para ele, tivesse visto ele, né? Que nas constelações a gente fala, eu vejo você. Então, o nomear esse aborto fez ele se sentir parte. E aí ela falou as palavras de cura para ele, né? Ela falou, eu te dou um bom lugar no meu coração, você faz parte. Eu não era tão livre para poder fazer diferente. Eu sinto muito. Eu te amo. Eu sou grato. Então, na hora que são faladas palavras de cura, a alma fica mais leve. E aí, quando ela falou essas palavras de cura, a representante desse aborto virou com a barriga para cima novamente, esticou o corpo e fez assim, gente. Então, que influência é essa? Que eu não estou falando de religião, eu estou falando de energia, que está no sistema e nos influencia, porque na hora que esse aborto, o João, é reconhecido e olhado, o irmão acalma. E aí o sistema volta a ter um equilíbrio, porque na verdade esse filho estava agitado com a mãe, primeiro, por ele ter ficado órfão, né, dela com o pai dela. E segundo, porque tinha um no sistema que não era contado. E ele veio depois, né? Esse filho que estava tendo problemas com ela veio depois desse aborto. Então ele consegue sentir
que existia alguém antes. Cadê esse meu irmão? Falta incluir. E esse filho dela estava justamente em casa. Esse filho dela, que ela tem problema de relacionamento, estava em casa. E se ele estava sabendo o que ela estava fazendo, nem sabia das constelações. Então, depois a gente teve notícia, ela falou que a vida dela mudou totalmente, porque a vida dela ficou mais leve após essa constelação, porque ela conseguiu dar um bom lugar para esse aborto que ela mesma fazia questão de esconder. Quantas coisas que nós escondemos de nós mesmos. Quantas coisas que nós deixamos de incluir. E nós ficamos fugindo, achando que a gente vai resolver. Então, nesse momento, quando ela nomeia esse filho, né, é muito importante que a gente tenha o cuidado dos nomes, né? Se esse morreu, né, pelo que ela contou, foi provocado. Mas existem abortos espontâneos que às vezes as mães programam de colocar algum nome e aí acontece da criança não vir até a vida, ou então pouco antes de nascer, não nasce, né, não chega a ver a luz, e esse nome que ia ser dado para essa criança que ia nascer é colocado no próximo filho, né? Então achei importante falar sobre isso, porque os pais acham que está fazendo uma homenagem, né, para o que estava antes, né, que não veio ter a vida. Mas na verdade eles estão excluindo esse, tá, gente? Vou beber uma água. Eles estão excluindo porque a partir do momento que o nome ia ser para um e eles têm outro e decide passar esse nome para outro, esse deixa de existir mesmo. Não somente nas lembranças e na vida, mas também ele não tem um nome. Então o adequado, na hora que tem o propósito de alguma criança receber o nome, que a próxima criança não receba o mesmo nome, porque senão vai estar excluindo alguém. E uma forma de incluir é sempre lembrar, né? A mamãe perdeu o fulano. Então é uma forma dele estar presente, né? Tem uma imagem no meu Instagram de 2 filhos, né? Os gêmeos, um menino e uma menina. E só nasceu, acho que a menina. E aí fez um paninho rosa com a menina bem bonitinha e do lado a ausência do azul. É uma boa imagem de cura. Porque um entra na vida com menos culpa do outro não ter existido, ainda mais que eles habitaram o mesmo útero, né? Então, quais são essas influências que trazem para a nossa vida? Né? Eu não estou falando nada de espiritual, de perturbação, de religião, não estou falando disso, eu estou falando de energia. Então, quando um entra na vida, sabendo que o outro não teve a oportunidade de estar na vida, seja ele gêmeos ou anterior, né? Quando se perde irmão antes, a pessoa que vem, ela sente um peso muito grande e muitas vezes ela vai ter um perfil de pessoas que procrastinam, tá, gente? Tudo ela vai deixar para depois e às vezes ela tá na hora de dar aquela arrancada na vida dela, de ter sucesso, mas ela não se sente merecedora, porque a vida dela é muito pesada para ela, porque em detrimento dessa vida, alguém não teve a oportunidade de viver e aí ela fica presa nessa energia do irmão que não veio a ver a luz. E aí passa a vida não querendo ter sucesso, com medo de ter uma vida muito feliz, sendo que alguém deixou de ter vida. Então, quando a gente fala de constelação familiar, ao mesmo tempo que a gente vê a situação dos mortos no nosso sistema, a gente consegue trazer mais vida para a nossa vida, né? Porque a gente consegue olhar com amor para aquilo que trazia um incômodo que não sabe de onde, né, gente? Essas constelações, né? O que eu tenho falado com vocês, eu tenho atendido muito no online. O online não dá diferença nenhuma pro presencial hoje. Assim, dessas todas que eu estou fazendo, hoje a pessoa teve a oportunidade de ver muitas coisas, né? Ela voltou 60 anos, deu 2h30 de constelação. Me perguntaram também a questão do tempo da constelação. Depende da constelação. Quando eu separo o tempo, eu separo 4 horas para eu ficar por conta da pessoa. Então, quando a gente fala de constelação, a gente fala de algo grande.
e algo grande tem seu valor, né? Então eu não posso querer fazer uma coisa a toque de caixa. Então, nessa oportunidade, ela voltou 60 anos em 2 horas e meia. Ela conseguiu ver algo da bisavó, da avó, da mãe dela, né? Dela e da filha. E aí, como que a gente está na vida desse jeito, com as nossas dificuldades, se a gente ainda está preso em algumas coisas, em algumas questões, né? Então, o que eu quero falar com vocês é justamente essa questão, da gente começar a olhar para a nossa vida sabendo que a gente faz parte de um todo, né? A gente não está aqui isolado, a gente está justamente fazendo parte de uma engrenagem muito maior, né? De uma engrenagem que a gente não tem noção quais foram os excluídos, quais foram os destinos, quais foram as dificuldades, né? A gente não tem noção disso. E aí, quando a gente tem a oportunidade de olhar para as nossas questões, a gente consegue aliviar o nosso destino. E aí, quando eu falo sobre morte e eu falo sobre vida, né, nas constelações, eu estou falando sobre a mesma coisa. Vocês entendem quando eu falo isso com vocês? Que quando a gente começa a montar os campos, né, morfogenéticos das constelações, a gente consegue visualizar a grandeza do sistema. E aí a gente fica no nosso lugar pequeno, um lugar justo para nós, né, um lugar cômodo, sem querer assumir a posição de ninguém, sem querer ser mãe de ninguém. A gente começa a ficar no nosso lugar, que é um bom lugar, né? Tem um livro de Bert Hellinger que fala: no centro sentimos leveza. Quando eu estou no meu centro, quando eu estou na minha essência, na minha força, conectado com os meus ancestrais, sabendo da minha pequenez, eu consigo sentir mais forte, né? No centro sentimos força. Então, o convite hoje é para vocês trazer essa reflexão justamente dessa questão da morte e dos vivos, né? Então, quando eu venho falar com vocês dos nomes, quando eu venho falar, me pediram para poder falar sobre herança, né? A herança passa por essas questões, porque é muito forte isso que eu vou falar com vocês. Tá balançando aí, ó. Deixa eu só conectar aqui, gente, rapidinho. Quando a gente fala da herança, a gente está falando de um dinheiro que não foi a gente que conquistou, entende? Então, por exemplo, eu tenho a minha vida hoje, né? Eu faço as minhas coisas, eu corro atrás das minhas coisas e tudo que eu tenho é fruto do que eu construí. E aí, quando acontecem as questões de herança, né? Se não forem trabalhadas antes, se não forem dadas em vidas, né? Porque a gente não sabe quanto tempo a gente tem. Então, muitas pessoas, às vezes, deixam de organizar isso porque, às vezes, não dá tempo. Ou então, porque a pessoa não quer mexer com essas questões agora. E aí a pessoa fica assim, não vou mexer com essas coisas não. Deixa quando eu morrer, né? A gente ouve muito isso. Deixa isso quebrar o pau para poder decidir, né? Na questão da herança, você recebe algo que não é seu. E aí já vem com um peso, né? Já vem com um peso muito grande, porque você começa a usufruir de algo que você não construiu, né? E aí você não sabe o valor e as dificuldades que a pessoa teve para poder construir aquilo. E aí como que você fica, né? Geralmente as pessoas que recebem muito dinheiro, e o dinheiro vem muito facilmente, né? Tem até aquele ditado, né? Que vem fácil, vai fácil. Vai fácil porque a pessoa não sabe como foi difícil para conquistar aquilo. E a gente ouve isso permeando, igual, por exemplo, a questão de... Antigamente tinha a questão das mulheres, né? De militar receber a pensão, né? E aí podia se passar para a filha, né? Então, houve esse caso, né? Que às vezes a pessoa... Olha só, para ela receber algo, alguém tem que morrer, gente. Olha que coisa pesada, né? Então, quando a gente fala de herança,
de direito no pós-morte, a gente fala de um desejo de morte. Então, para a pessoa ter uma herança, né, alguém tem que morrer. Como que alguém tem que morrer no sistema, sendo que a gente quer que todos estejam na vida? Então, esse dinheiro vem bem pesado. O dinheiro vem com muita dificuldade, porque não é um dinheiro seu, não foi uma conquista sua. Então, aí você vai falar, mas eu vou deixar de receber? Eu não estou falando para vocês deixarem de receber, não. Eu só estou explicando que a dinâmica oculta de uma herança, né? Você pode ver que agora no judiciário são feitas constelações principalmente para as heranças. Porque tem herança que... Eu tenho notícia de uma herança, gente, que é uma fazenda big, ultra gigante. É muito grande a fazenda. E o dono dessa fazenda, né, ele sabia que os filhos dele e os netos não gostavam dele. Porque ele era uma pessoa que era o que dava para ele ser. Ele era rude, assim como todo o sistema dele também era. E aí, na época, como ele tinha muitas posses, ele contratou um advogado para fazer um contrato. O advogado fez um contrato com o advogado que não teria direito, quando ele morresse, nem os filhos e nem os netos. Só os bisnetos começariam a ter direito a essa terra. Então, agora que eu estou tendo notícia que os bisnetos estão tendo direito a receber as terras do bisavô, porque esse avô percebeu que as pessoas desejavam a morte dele para ficar com tudo que ele tinha, que era muita coisa. Então, quando a gente se fala em herança, a gente fala em morte. Então, às vezes, muitos inventários, né, a gente tem notícia aí de vários inventários que às vezes passa anos, gerações, e ninguém consegue resolver isso, porque está ligado intimamente a questões do clã, a questões que estão presas na dor. Às vezes, muitas pessoas foram excluídas, né? Às vezes, nos inventários, tem 7 filhos, mas só 3 que vão receber herança. Como assim? É lógico que o negócio vai travar, porque todos pertencem, todos têm direito. E daí, 3 só que vão receber dos 7, 4 foram excluídos. Que energia é essa que prende todo mundo? Então, quando a gente fala nessas questões sistêmicas, elas são muito profundas, porque elas tocam algo muito grande, energia, né? Então, as constelações agora chegou no jurídico e muitos casos, principalmente de inventário, de separação, estão sendo resolvidos de formas mais leves, em detrimento dos emaranhados que tem em cima das questões, né? E aí, quando a gente vem falar da questão da herança, alguém tem que morrer para você ficar com dinheiro. É sério, né? É sério. Né? Igual, por exemplo, a questão do pai que é militar e antes passava para a filha. Às vezes, como era direito pelos militares passar essa questão para a filha, para poder dar uma vida mais cômoda para ela, mas olha que peso que tem também, porque ela só pode ter direito a isso se ela não juntar, não casar no civil. Então ela é uma mulher que nasce já sabendo que ela não pode ter um parceiro. Se for, vai ser uma relação de não tão oficial, né, gente? Vai juntar, né? Porque muitas vezes tem homem que procura no casamento, o civil, na igreja, e aí você já nasce sabendo que se você casar, você não vai ter direito às coisas do seu pai. Então, quantas questões que nos diz a morte? Qual a dinâmica oculta de você receber o dinheiro desse ente, sabendo que você vai viver uma vida por conta desse dinheiro? Entende? Você vai deixar de ser você. Você vai ter um peso ainda que você vai se sentir na obrigação de sempre estar por conta dos pais. Muitas vezes as pessoas não casam, ou se elas casam, elas juntam, né? E essas relações
faz com que elas não estejam inteiras na vida. Então essas questões que eu trouxe hoje para vocês é para vocês refletirem, né? Que os nossos destinos estão intimamente ligados a todos os que vieram antes. E para vocês poderem começar a dar um lugar de honra e de amor para esses que a gente pode ter escolhido. Gratidão por tudo que vocês têm aí e que vocês trazem para mim. Obrigada, tá?